Cristo chama esse mundo que nós vivemos de uma sombra-imagem. Ora, se a sombra-imagem é um reflexo, onde está o real? O real é a tua consciência, teu ser, aquilo que você chama de alma. Mas a ponte para você reconhecer isso, você não tem. As cartas são essa ponte. Cristo é a ponte entre a tua personalidade, o teu eu que está vivendo, que não tem sustentação nenhuma, e aí é o momento de retorno. É o momento de você se colocar num caminho de reconhecimento, que vai mudar totalmente. É uma nova vida. Cristo traz nas cartas inteiras. É uma nova vida. Tem os conflitos inerentes a esse processo? Sim. São vários. Mas não tem como não fazer. Não é fácil, é verdadeiro. Quando você enxerga uma árvore e você olha para a imponência dela, sabe que aquilo é um reflexo da vida. A força dela, a magnitude dela, as raízes dela estão ocultas aos seus olhos. E assim somos nós. Nós vivemos num mundo visível, mas que se apoia totalmente e fundamentalmente no universo invisível. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Insights Paulo Pori. Atualmente eu estou lendo pela primeira vez as cartas de Cristo. Após muito tempo de estudo, eu me vi na necessidade, no ímpeto, na intenção, algo que me inclinou a compartilhar a minha percepção particular, a minha percepção parcial, como sempre será, fragmentada, do que eu aprendi durante todos esses anos, mais de uma década, que me chegou esse conhecimento e trazendo a público, talvez não faça mais, só faça dessa vez. E o que eu percebo por detrás dos significados dessas palavras, desse conhecimento inédito que chegou para a humanidade, traduzido em tantas línguas já, em tantos idiomas, e que hoje eu percebo também que muito pouca gente muito poucas consciências estão preparados, estão no momento de perceber, de serem tocados para um conhecimento que vai te levar para um estado de consciência, para um estado mental, emocional, que está muito para além da consciência humana, do senso comum, das percepções atuais da sociedade, da maneira como a gente encara a vida, os desafios da vida e aquilo que nos motiva, aquilo que nos impulsiona. Cristo fala que a intenção divina, fundamental, o que move o universo é tão somente amor incondicional. Ainda que não saibamos, estamos aprendendo arduamente e lentamente o que significa isso através das experiências da vida e o quão difícil é viver nessa direção do amor incondicional. Por que é tão difícil? Porque na nossa existência terrena nós somos movidos, nós somos impulsionados por dois impulsos que a ciência chama de ego, e esses impulsos eles têm tão somente e exclusivamente defender e tornar essa consciência divina que somos essencialmente, fundamentalmente, indivíduos, em pessoas, em personas. Por que personas? Porque esses impulsos vão nos inclinar, eles são o próprio ímpeto da personalidade, que é formada ao longo dos anos. E nós olhamos no espelho e chamamos de eu. Esse eu é um eu primário, é um eu superficial,
existe a nossa identidade fundamental por detrás de seu. E por que eu trago à tona isso? Porque esse sempre foi o grande desafio da humanidade através dos séculos, e hoje é muito explícito isso. Os grandes problemas que nós temos na nossa sociedade é o não reconhecimento desse ser. Nós estamos fragmentados em consciência. Nós nos equivocamos com essa personalidade, chamamos de eu, a defendemos, e isso é o que nos impede de ser íntegros em consciência, de conhecer essa nossa identidade eterna, essa identidade que está por detrás dessa personalidade. E o que na prática da vida isso quer dizer, Paulo? Quer dizer que nós não temos a sustentação necessária, a convicção desse ser para lidar com as adversidades e com os desafios da vida. E aí nos colocamos numa gangorra de prazer e dor que se perpetua ao longo da vida e ao longo da experiência humana. Hoje, mais do que nunca, você vê essa falta desse fundamento na vida das pessoas e, inevitavelmente, uma superficialidade de vida que não tem a sustentação para que você seja alegre, para que você expresse a tua identidade. Pelo contrário, essa fragmentação de consciência causa um conflito interno. E esses impulsos egoístas que todos nós temos em algum grau, e normalmente quando não se tem o conhecimento verdadeiro espiritual, nos tornamos totalmente impelidos e controlados por esses impulsos, nos afastamos desse ser fundamental que somos, nos afastamos da nossa alma e nos afastamos daquilo que nós chamamos de Deus, que é a sustentação para a gente viver, para a gente ser desafiado, transcender os desafios, para a gente compreender a essência da nossa alma, para a gente compreender a natureza. E sempre que nós estamos nessa direção do egoísmo, nós estamos contrários à intenção primária, à intenção fundamental do nosso ser, que é esse amor condicional. Veja, quando nós estamos numa direção egocêntrica, egóica, controlados pelo ego, nós estamos nos afastando desse nosso ser. E é desse movimento, e é desse afastamento que nasce todas as inadequações, todos os conflitos internos que temos. E isso fundamentalmente é o que a nossa sociedade está atravessando. Jovens de todas as classes sociais tirando a própria vida. Isso chega para a gente constantemente, de pessoas próximas de próximas e de pessoas não tão próximas. Esses eventos que estão... Veja, hoje as divisões de classe social, elas não se aplicam à consciência mais. A consciência é a divisão entre a nossa sociedade. Eu sei que para alguns isso não é perceptível, mas quando você está no caminho da espiritualidade, você percebe isso. Você percebe que a tua condição de vida não dá sustentação à própria vida. São condições de vida, não a vida. E isso está fragmentando grandemente o senso comum.
Hoje você coloca a espiritualidade no senso comum e as pessoas entendem que a espiritualidade é legal, a espiritualidade é bom, você se sente melhor. Mas sempre colocando a espiritualidade como algo adjacente, como algo que fosse te trazer benefício. Não que ela não o traga, mas ela não é adjacente. Ela não é algo que você encaixa, algo que um enfeite, né? Algo a mais. Não. Ela é subjacente a tudo isso. Ela é o fundamento da própria vida. Ela é a tua própria identidade. A vida. E não a condição de vida que talvez você esteja buscando. A espiritualidade vai alterar essa condição de vida? Sim e não. Sim e talvez. O que ela vai mudar é a tua percepção de vida. Que isso vai gerar mudanças externas. Talvez as suas coisas, aquela tua condição de vida continue a mesma. Isso não é possível saber com exatidão. Mas o que é garantido nesse processo é que a tua perspectiva em relação à tua condição de vida vai mudar. Ela vai ser ressignificada. E a partir do início desse processo você começa a levar uma nova vida. Ah, Paulo, os meus problemas acabam? Não. Em muitos âmbitos eles vão começar. Por quê? Porque é um longo processo de rivalização desse eu que foi construído e necessariamente ele precisa ser desconstruído, mas não pela tua personalidade, mas por essa purificação mental e emocional que se dá ao longo do processo de estudo do conhecimento, os teus diálogos, que nós chamamos de oração, os teus diálogos com aquilo que você está enfrentando psicologicamente, emocionalmente e fundamentalmente espiritualmente na tua vida. E a meditação, que vai fazer com que essa purificação aconteça através da autoentrega e não do teu querer egocêntrico de chegar a um determinado ponto, mas se desconstruir desse ponto onde você está. A partir desse processo, você está numa nova direção de reconhecimento desse teu eu maior. E aí, o descarte gradual dessa tua personalidade. Esse processo é imperceptível. Talvez você não reconheça, mas quando você estiver numa lacuna de caminhada, você vai olhar para trás, você vai lembrar, você vai ter resquícios dessa personalidade e você vai saber, você vai ter convicção de que você caminhou. Caminhou para a desconstrução desse eu e o reconhecimento dessa identidade. O que isso faz? Isso vai dando fim gradualmente a esses conflitos de inadequações. As pessoas estão em conflito por quê? Porque elas estão na personalidade, não reconhecem a própria identidade e ficam olhando para o externo, para outras pessoas e projetando aquilo que não é e colocando aquilo que a pessoa, o que ela acha que é. Então ela personifica o outro, personifica o externo e projeta aquilo que ela não tem nela. Isso causa uma inadequação e uma rivalização interna gigantesca. Tão gigantesca que você chega ao ponto de tirar a própria vida. Eu estou falando de jovens. Eu estou falando de jovens que não estão nesse caminho de reconhecimento. Veja, isso se dá ao longo da vida, mas isso tem que ser despertado pelas pessoas mais próximas, pelos pais, mestres, professores, pelas pessoas. Mas essas pessoas também não têm isso na vida. Então como que elas vão passar um conhecimento do qual elas são ignorantes? Do qual elas não experimentaram e estão na mesma rivalização? Talvez elas não o façam porque elas se agarram nas coisas, ainda que essas coisas não preenchem elas.
Mas o jovem, aquele que ele tem muito pouco a se agarrar. Ele não tem essa sustentação. E é isso que está fragmentando, em geral, a nossa sociedade e os jovens. Isso precisa ser despertado urgentemente. Eu sei que é um trabalho de enxugar gelo, e às vezes você percebe que é muito lento esse processo, mas veja, uma vez que você acessou o conhecimento, que você experimentou, é inevitável você não compartilhar. Porque você começa a ver a ponte que falta nessa lacuna externa do qual as pessoas não têm a capacidade de fazê-lo. Elas não têm o conhecimento para fazê-lo. A capacidade está lá. Em potencial ela está lá. Mas para que isso aconteça, há que se ligar esses dois pontos. Entre aonde se está e aonde precisa retornar, precisa renascer. Precisa atravessar para enxergar que esse eu primário é uma ilusão. Eu estou caminhando para o finalzinho da carta 3 e vou convidar você para aprofundar nos parágrafos. Aqui vai falar basicamente sobre os últimos momentos de Cristo na persona de Jesus, quando ele já está caminhando para o fim, já reconhece que precisa transcender esses momentos dificílimos da vida dele, mas que isso, de alguma maneira, estava escrito, essa era a missão dele, e do qual ele vai enfrentar, talvez em algum grau, a mesma sustentação que a gente precisa para lidar com os assuntos cotidianos, com as situações da vida, as situações que chegam a você. Veja, a tua consciência, a minha consciência, ela vai atrair determinadas experiências no nível da nossa consciência. Isso, no conhecimento crístico, chama-se atração e repulsão. Mas a maneira como você vai reagir a essas situações, o teu ego vai influir. Nós chamamos de ligação e rejeição. A maneira como você vai lidar com essas experiências que foram atraídas pelo teu âmbito consciente, pela tua consciência humana, né? Pela tua consciência humana, que é um emaranhado desses impulsos. Uma vez que essa consciência humana vai sendo purificada através do caminho espiritual, essas experiências tendem a ser abrandadas, elas tendem a ser mais satisfatórias, mais contemplativas, de mais luz e menos escuridão. Esse é o caminho espiritual. É preciso aprofundar nesse reconhecimento para perceber, vivenciar e mudar o rumo, o destino da tua própria vida. Esse terceiro parágrafo. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas. Porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse salvado. Veja, se você colocar no âmbito atual, é a mesma coisa. Qual que é a grande dificuldade da pessoa se abrir desse conhecimento, ser tocar dela? A cultura vigente, as crenças, as opiniões. As pessoas, elas se agarram às opiniões delas como se a opinião dela fosse uma percepção absoluta. Muitos de nós nem se entregam ao diálogo.
a capacidade de dialogar, a capacidade de aprofundar, sem opinião. A ciência hoje, ela tem o mérito gigantesco dela que está em torno de nós e contribuiu imensamente, mas ela não detém a verdade absoluta. Na verdade, ela não consegue nem responder a esse universo invisível que nos rodeia. À medida que ela se aprofunda nesse vácuo aparente, ela se assusta. 5% do universo é visto como matéria, 95% não sabe o que é. Eu não gosto muito de falar nesse conhecimento, porque eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento sobre isso, é só uma palavra, mas o pessoal fala tanto em física quântica, em universo quântico, fazem filme a respeito, mas não sabe o que é. O próprio átomo é essa força divina, equilibrada, de amor incondicional, que tem aspectos criativos. Está lá na carta 1, as 9 características do poder criativo universal. E assim ela fica enclausurada na opinião dela, na cegueira humana dela, e são esses impulsos que vão controlando a mente. Então, a percepção dela vai ficando cada vez mais obstruída e ela vai se tornando cada vez mais egocêntrica. Então ela concorda com todo mundo que concorda com ela e ataca todo mundo que é contrário à opinião dela. Um processo absolutamente natural de ligação e rejeição. Veja, quanto maior for o ambiente, mais difícil é de você perceber essa atividade do ego. Sem o conhecimento, então, é impossível. Mas mesmo com o conhecimento é muito difícil. Veja, Jesus, eu estou fazendo aqui uma analogia, né, conjecturando em torno desse conhecimento. Ele se ilumina no deserto. O que é o deserto? É um ambiente sem distração. Muitas das pessoas que se aprofundaram espiritualmente, a própria meditação é um ambiente sem distração. Na própria meditação é um processo para que esses impulsos do ego estejam silenciados. Quando você medita ao longo de muito tempo, você percebe que ali não tem ego. Muitas vezes que você está meditando. Porque o silêncio é absoluto. E aonde que você percebe que esses impulsos não estão? Porque você sai da meditação em completo equilíbrio. E todas aquelas dúvidas, todas aquelas suas rivalizações mentais, elas foram dissipadas. E aí, de fato, você estaria num momento adequado, num momento oportuno de escolher. Mas esse escolher deixa de ser uma escolha. Por quê? Porque você é convicto que você está sendo guiado. E aí você toma rumo numa direção que você foi inspirado através da meditação. É muito difícil intelectualizar esses momentos. É preciso vivê-lo. Então aqui eu trouxe essa analogia, né, de toda essa crença que impactava, né, e criava uma barreira para eles mesmos, dessa percepção do qual Jesus estava tentando dividir, compartilhar com eles. Mas veja, Jesus tinha vivido isso. Eles não. Jesus estava tentando compartilhar. Mas qual era a barreira que estava impedindo com que esse compartilhar fosse efetivo e integral? A barreira das crenças. E veja, aqui já está no final, né? Eles já estavam juntos há 3 anos, né? E mesmo assim perdurava, né, a crença deles enraizada. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada.
Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos, né? Entre aspas, matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda clareza que Deus, o Pai, era amor, esse amor incondicional. Né? Como que uma intenção divina, que é um amor puro e incondicional, do qual nós nem sabemos exatamente o que é isso, só vislumbramos, projetamos, vai se ver como atividade da qual está sendo descrita aqui. Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus, um pensamento pagão e revoltante. Se você não leu ainda as cartas inteiras, você começa a achar que isso aqui é uma linguagem talvez muito bíblica, mas não, isso aqui é os fatos que ele vem trazer para que isso aqui, veja, isso aqui é um conhecimento que ele está sendo tecido para que você entenda, e ele tem que trazer os eventos porque ele tem que ajustar isso na tua mente. Você tem que se livrar dessas crenças até agora concebidas, para que você entenda, quando ele começar a entrar na carta 4, ele já vai tratar de relacionamentos, ele meio que abandona essa parte histórica, né, da vida da pessoa de Jesus, para trazer os fatos que são intrínsecos à nossa lei da existência e a intenção divina. Para que nossos corpos foram criados, né? Por que você está aqui vivendo uma experiência no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Por que você tem órgãos masculino, feminino? Tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma intenção divina, do qual você, quando você se coloca em atividade contrária a isso, é como se você estivesse descartando e indo numa direção contrária à tua natureza. Ele chama de profanação do ser, da fonte do teu ser. E aí, inevitavelmente, os conflitos começam a vir. Eles começam a se materializar. Mas veja, você não tem um fundamento. Você é totalmente ignorante da espiritualidade. Você está achando que a espiritualidade é algo que vai te ajudar no processo da vida que vai vir em paralelo ao teu comportamento, ao teu conhecimento. Não, ele é um fundamento. Não importa o que você esteja fazendo, uma vez que você conheça o fundamento, você só vai compreender cada vez mais o processo da vida. Talvez você não mude a atividade que você está fazendo hoje, mas agora você tem o fundamento dela e vai aplicá-la. E isso vai ganhar uma nova magnitude, em compreensão, em pluralidade, em não egocentricidade. Pensei nos sacrifícios de animais no templo, amando a todos os seres vivos da criação como eu amava. Esta prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Então, um sentimento interno de conflito também, de revolta, que é até certo ponto impulsionado pelo ego aqui dele, ele mesmo vai falar. Mas veja, ele vem trazer um conhecimento para além das crenças atuais. A carta 4, ela vai tratar dos nossos relacionamentos. Veja, eu reli agora, eu sempre estou lendo, né, mas eu reli talvez da maneira mais profunda e com uma perspectiva ampliada de todos os anos, a carta 4. É um conhecimento impactante, forte para a nossa cultura momentânea da atualidade, como que a gente vê as nossas relações. Eu percebo hoje que isso é dificílimo de aceitar pelo senso comum.
Algumas pessoas vão rotular aquilo conforme a perspectiva limitada, errônea e equivocada dela. Mas se você tiver uma consciência, uma mente aberta, uma consciência mais evoluída, você vai perceber que não tem como negar aquilo. É realmente o fundamento, como nós estamos equivocados, como nossos relacionamentos são egocêntricos. A gente está buscando, é uma transação, não é uma troca de amor, não é uma expressão um pelo outro, não é tentar compreender o outro, é tentar fazer com que ele seja aquilo que nós queremos. Mas aquilo que nós queremos não é a verdade. Isso é um desejo. Então não são relações de crescimento, são relações tóxicas, são relações de usurpação do papel do outro. Então, da mesma maneira que ele veio trazer um conhecimento lá para aquele povo nada espiritualizado, mas totalmente religioso, ele vem trazer hoje a correção dos equívocos, das interpretações e lançar as bases para os novos milênios, para os novos séculos. Não sei em que ponto que a consciência vai compreender mais amplamente, a consciência humana, né, atual vai compreender mais amplamente esse conhecimento no próximo tempo. Mas essa parte dos relacionamentos, da mesma maneira que lá religiosamente eles negavam, eles não compreendiam e eles o mataram, vai acontecer a mesma coisa nessa questão dos relacionamentos. Por quê? Porque o abismo que nós estamos em compreensão. Mas não. Em geral, assumimos uma opinião de que é assim. É assim, mas não sabe explicar. É assim, mas está em conflito. Ora, por que assim você está em conflito? Esse conflito interno não é algo que você não compreendeu internamente e você está guerreando lá fora. Quando você está em paz contigo, você não está em guerra com ninguém. Esse é o princípio. É contraditório isso, estar bem consigo mesmo, em paz internamente e tentar retalhar lá fora. Crenças e opiniões, elas são sempre a barreira. Sentir de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Aqui é o impulso de atividade do ego dele. Eu não estou colocando se isso é certo ou errado, eu estou falando sobre a atividade egocêntrica, como que esses impulsos controlam a nossa mente. Por isso ele tem que ser experienciado, não é um conceito meramente intelectual. Você tem que vivenciar ele, segundo a segundo, ao longo da tua vida. Então você compreenderá. E essa será a tua prova. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, o mais desprezível das mortes. Era muito desprezível, né? Pelo que a gente percebe nos livros de história aí, a morte naquela época através da crucificação. Ele já sabia que iria ocorrer e isso despertou o impulso de defesa, de autodefesa do ego. E aqui ele começa a se colocar num estado de cinismo e aí ele pensou assim, eu vou me colocar na linguagem deles. Eu vou descer
ao estado de consciência deles, humana, para mostrar-lhes, de alguma maneira, a verdade, através da linguagem deles. E ele o faz. Depois pensei que o derramamento de sangue os comovia tanto. Daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei aos meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro de meu corpo partido e pedi que repetissem o partir o pão e o distribuir, em lembrança do sacrifício do meu corpo, para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Então aqui o preço dele compartilhar a verdade com aqueles que ainda não estavam preparados. Mas essa era a missão dele, o semear de uma nova era, o semear de um futuro onde, ainda que incompreendido, esse conhecimento serviu a muitos propósitos, equivocados e sinceros. A religião tem o papel dela, teve o papel dela, mas Cristo fala que nós estamos num novo nível de frequência, numa nova capacidade de interpretação do conhecimento fundamental, verdadeiro, espiritual, que é a base desse mundo. Cristo chama esse mundo que nós vivemos de uma sombra-imagem. Ora, se a sombra-imagem é um reflexo, onde está o real? O real é a tua consciência, teu ser, aquilo que você chama de alma. Mas a ponte para você reconhecer isso, você não tem. As cartas são essa ponte. Cristo é a ponte entre a tua personalidade, o teu eu que está vivendo, que não tem sustentação nenhuma, que está em conflito, algum aspecto está acontecendo na tua vida, porque essa é a fragmentação da consciência. Se você não tem essas perguntas, ainda não aconteceu isso, mas vai acontecer. E aí é o momento de retorno. É o momento de você se colocar num caminho de reconhecimento, que vai mudar totalmente. É uma nova vida. Cristo traz nas cartas inteiras. É uma nova vida. Tem os conflitos inerentes a esse processo? Sim. São vários. Mas não tem como não fazê-lo. Não é fácil. É verdadeiro. Vi que meu tom de voz tinha tocado a alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava a seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então, eu disse que um deles me trairia. Aqui é o derradeiro, né? Aqui é legal você perceber sobriamente, né? Todos estavam sóbrios. O vinho era apenas uma degustação, né? Um símbolo, não um ritual. Em segredo, entendia os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei estes pensamentos só para mim. Ele sabia do conflito que ia gerar, né? Essa traição, que nada mais é essa traição do que uma reverberação, do que uma afirmação de um conflito interno, de uma inadequação. Perceba que todos os nossos comportamentos externos, ele reflete uma fragmentação interna. E o contrário é verdadeiro. Toda a tua clareza, toda a tua sabedoria, toda a tua postura externa reflete uma integridade interna. A questão é que não somos íntegros, somos fragmentados. O que muda é esse grau. O quão fragmentados estamos e o quão em direção à nossa integridade espiritual estamos.
À medida que você vai retornando para o seu ser, essa persona vai ficando pelo caminho. Imperceptivelmente, ela começa a morrer, porque ela está sendo descartada. Esse eu primário, ele te leva, ele é um condutor importantíssimo, mas inevitavelmente tem que ser descartado. Você só usa um motorista, em geral, quando você não sabe dirigir. Quando você está pronto para assumir a direção da tua vida, o motorista não precisa mais. Não é mais necessário. Teve o papel dele? É lógico que teve. Mas agora não mais. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissesse. A reação de Jesus é diferente da deles. A reação de Jesus é uma inconformidade com aquilo que ele tinha tentado fazer, que era conscientizá-los. A reação deles é ao contrário, que também é movida pelo ego, totalmente. E que nós o fazemos ao longo da vida, recorrentemente. Sempre que algo acontece nas nossas vidas, a gente culpa o outro. Isso é uma reação da atividade do ego, totalmente em causa própria. Mas é inadequação interna, conflito interno. E aqui eles colocam ele, culpando ele. Tipo, como que você me tira de onde eu estava para agora me contar uma situação dessa? Como que eu vou ser visto? E a minha reputação? E a minha família? E essa personalidade, né? Tudo isso inconscientemente, né? Como que tudo que eu construí, e essa persona e esse eu que eu construí ao longo da vida, que é reconhecido perante meus amigos, perante minha família, então, esse é o sentimento de perda do ego. Perceba que não há força interna, não há convicção do teu ser. Você se atrela inconscientemente nas tuas conquistas, que te trazem um nível de reconhecimento, mas que não é real. É primário, é só uma casca, é só um escudo, defendendo esse eu interior que ainda não está fazendo o que ele vem fazer, ainda não está pronto para se expressar. Não foi acessado, foi desconectado. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante da minha situação, assegurei a eles que não tinha que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois da minha morte se dispersassem e voltassem para a Galiléia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez. Então Jesus conforta eles e fala, fiquem tranquilos, vocês não vão perder nada, que vocês estão com medo dessa tua reputação, isso vai ser restaurado, né? Mas ele percebe o egoísmo, o autocentrismo deles, do qual, nos dias de hoje, não mudou nada. Absolutamente nada. Veja, essa atividade continua presente, implacável. E esse é o grande inimigo nosso ao longo da vida, o grande poder. Mas até hoje não tínhamos as ferramentas para fazê-lo. Agora a ferramenta já existe. Só precisa da aceitação. Só precisa que você esteja pronto a trilhar esse caminho. Do contrário, os conflitos persistirão.
em inúmeros e diversos aspectos. Quais são? Você vai percebê-los. A sua maneira. Na lacuna que a tua consciência precisa. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros, de tudo que eu desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação é sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Não enxerga o outro, né? O ego não tem essa capacidade. Ele não vê o outro. Meu Deus, mas o que vai acontecer comigo? Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles. Essa empatia, né, emocional. Nos tornamos simpáticos, mas muito pouco empáticos. Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença e isso os consolaria. Aqui uma percepção dele, né? E aí ele vai se abrandando internamente, psicologicamente, emocionalmente, dos impulsos do ego e vai se auto-equilibrando, né? A consciência dele começa a equilibrar, reconhecer, compreender, né? E começa a se voltar. Esse equilíbrio começa a ser restaurado, interno. E aí ele vê as coisas, os acontecimentos com mais clareza e vê até onde ele conseguiu ir e até onde as pessoas não estavam preparadas para ele. Disse que se agarrasse à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e dar razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Veja, da mesma maneira que ele deixa uma mensagem lá, ele retoma essa mensagem aqui nas cartas e diz que isso vai acontecer também com as cartas. Vão se tornar crenças, mas não vai haver um aprofundamento no conhecimento e uma vivência desse conhecimento. Que como desfecho levaria a uma elevação da tua consciência, a um conhecimento maior, a uma percepção maior da vida. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão, apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Neste ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra, e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. O que você acha que ele foi fazer nesse momento? Né? Ele foi meditar. Ele foi restaurar. Ele foi se livrar desses impulsos de ligação e rejeição do ego, que atormentam a mente, que te cegam psicologicamente falando. E aí, a clareza e o equilíbrio é restaurado. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos,
que estariam celebrando sua própria Páscoa. Por coincidência, na leitura dessas cartas, a gente está num período de Páscoa. No jardim havia uma rocha especial cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela, do modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim? E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isto não tem importância. Veja, assim como nós, ele no momento implacável da vida dele, o mais difícil da existência humana dele, ele busca refúgio internamente. Esse contato com o Pai, do qual ele já tinha prova dele. Assim como cada um de nós tem que estar trilhando esse caminho. A questão é, para você que não busca espiritualidade, ou acredita estar na espiritualidade, esse refúgio interno é a tua força para lidar com a vida. É a tua força para enfrentar as adversidades da vida. É a tua força para amar o outro para além dos ataques que ele faz a você. Para compreender o que o motiva a atacar, sem nenhum motivo. Por que ele está te agredindo? Agora você sabe o que o motiva. Então você não tem como não perdoar, como não fazer, como não compreender. Talvez de alguma maneira você se afaste desses egos tão delicados, desses egos tão inflamados. As pessoas só têm isso para defender elas. O próprio ego. Esse ser não precisa dessas ferramentas de ataque do ego. Ele é convicto, ele é forte. Ele não sofre. O nosso pequeno eu sofre. O nosso pequeno eu é ferido. Mas agora a gente tem sustentação. Você tem sustentação no momento que você está vivendo a vida? Ou você está se agarrando às coisas externas? Essas coisas externas não vão te dar sustentação. Elas não têm a capacidade de fazê-lo. Quando você enxerga uma árvore e você olha para a imponência dela, sabe que aquilo é um reflexo da vida. A força dela, a magnitude dela, as raízes dela estão ocultas aos seus olhos. E assim somos nós. Nós vivemos num mundo visível, mas que se apoia totalmente e fundamentalmente no universo invisível. O que você sabe sobre isso hoje? Como que você está tentando buscar isso? Você aceita isso ou rejeita isso? Obrigado.